É preciso que se diga que todas as infecções hospitalares elas são diferentes em essência e o próprio termo infecção hospitalar ele abrange desde uma pequena complicação infecciosa da punção de uma veia até a grande e grave pneumonia associada ao paciente mantido em ventilação mecânica. Portanto, quando nós queremos medir o impacto da infecção hospitalar num determinado serviço, nós não podemos nos valer de índices globais. Por exemplo, se nós dissermos que um determinado hospital tem 15% de taxa de infecção hospitalar, nós na realidade não estamos dando uma informação útil, uma vez que esses 15% tanto podem ser 15% de infecções relacionadas a punções venosas, como falamos anteriormente, como pode ser 15% de graves pneumonias. Portanto, nós temos que nos lançar mão de indicadores específicos. Quando dizemos, por exemplo, que 10% dos pacientes que realizaram uma cirurgia limpa apresentam infecção, nós detectamos nesse serviço uma situação grave, uma vez que sabe-se da literatura que cirurgias limpas devem ter um índice de infecção abaixo de 5%. E, portanto, esse tipo de indicador nos autoriza a direcionar ações para cuidados no intraoperatório. Portanto, não é simples se levantar dados de infecção hospitalar e é preciso que se lance mão de critérios específicos para avaliar esses dados corretamente. A infecção do sítio cirúrgico é uma das mais importantes complicações infecciosas do atendimento médico. É importante saber que essas infecções elas ocorrem não após, mas durante o ato operatório, quando os micro-organismos ganham entrada a tecidos do paciente onde eles não tinham acesso. Na maior parte das vezes, os micro-organismos que causam infecção fazem parte da própria flora das superfícies de pele ou de mucosa dos pacientes. O ambiente, ou seja, os micro-organismos presentes no ambiente, geralmente não são importantes, mas vão ser importantes nos casos de infecções em implantes de próteses. E, como já se falou, é muito rara a ocorrência de infecção após o término do ato operatório. A infecção ela ocorre durante e vai se manifestar após o ato operatório, mas ela não é adquirida após a cirurgia. E há, evidentemente, algumas medidas simples que, de um modo geral, podem reduzir a incidência da infecção cirúrgica. Uma delas, por exemplo, é o banho do paciente com um antisséptico, como, por exemplo, clorexidina, anteriormente à realização do procedimento cirúrgico, evitar uma prática que é muito comum nas cirurgias, que é a tricotomia. A tricotomia, hoje se sabe, ela está mais relacionada ao aumento das complicações infecciosas, que é a proteção, realizar asepsia rigorosa e ter bastante atenção no timing da introdução da profilaxia cirúrgica com antibióticos. Os antibióticos devem ser introduzidos no momento da indução anestésica e é interessante que se mantenha um alto nível sérico de antibiótico durante toda a cirurgia. Terminada a cirurgia, não há mais necessidade, em geral, da administração de doses de antimicrobianos. Para algumas cirurgias específicas, como as de prótese, pode-se estender a profilaxia cirúrgica por 24 ou até 48 horas, mas não mais. As pneumonias hospitalares são certamente aquelas infecções associadas com uma maior letalidade. Elas ocorrem devido a uma série de problemas, como restrição de pacientes ao leito, levando à aspiração, dificuldades ventilatórias, como, por exemplo, após cirurgias torácicas ou cirurgias abdominais extensas. A ventilação mecânica, que é certamente o maior fator de risco. O indivíduo em ventilação mecânica tem um risco 10 a 20 vezes maior de desenvolver pneumonia. E há estudos associando a incidência das pneumonias à nutrição enteral e ao uso de antiácidos. Há também algumas medidas básicas para prevenir a pneumonia hospitalar, como mobilizar o paciente continuamente, fazer analgesia nos pós-operatórios, de modo que o paciente consiga respirar amplamente e mesmo tossir, aspirar os tubos dos pacientes em ventilação mecânica com técnica asséptica e observar certos cuidados durante a administração da nutrição enteral. Um outro grande problema, uma grande complicação infecciosa da medicina atual é a infecção de corrente sanguínea ou sepse associada a catéter.
Ela tem alguns fatores de risco bastante bem identificados, como a indicação excessiva de catéteres venosos centrais, a introdução desses catéteres sem uma paramentação adequada e o manejo descuidado dos mesmos. Existem algumas medidas de proteção que são, em princípio, restringir as indicações para esse tipo de catéter, introduzir os catéteres com uma paramentação rigorosa, semelhante à paramentação feita durante o ato cirúrgico, utilizar catéteres com menor número de lúmens. A gente sabe que catéteres de duplo ou triplo lúmen infectam mais que os catéteres de lúmen único, evitar as flebotomias, preferir a introdução de catéteres em subclávia, de catéteres em jugular, realizar a retirada precoce desses catéteres quando eles não se fizerem mais necessários e racionalizar as infusões feitas através desse catéter, observando uma série de normas práticas. Infecções urinárias são bastante frequentes no ambiente hospitalar. Elas se devem principalmente ao uso indiscriminado da sondagem vesical, estão bastante associadas ao uso de sistemas abertos e ao abuso de antimicrobianos, que está especialmente relacionado às infecções urinárias causadas por fungos. Para que se possa prevenir contra esse tipo de infecção, deve-se restringir as indicações da sondagem vesical, utilizar, quando possível, métodos alternativos, como a sondagem intermitente em vez da sondagem permanente, ou mesmo outras medidas de controle de diurese, como o Oripen, realizar a retirada precoce dessas sondas, ou seja, retirá-las tão logo elas não se façam necessárias, e utilizar apenas sistemas fechados de coleta da urina e que sejam manipulados com técnicas assépticas.